Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pela tua palavra que é viva, eficaz em nosso coração. Nós te adoramos, te glorificamos, porque sabemos em quem temos crido. E nós nos achegamos a ti, para que o Espírito Santo possa nos revelar toda a tua verdade e nos ajudar a conhecer e a viver o melhor de Deus aqui na terra. Tudo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. 7 coisas que a oração produz. Primeira, a oração revela você. Você passa a se conhecer. Porque quando você entra na intimidade com Deus, quando você começa a orar, assim, eu digo assim, constante. Eu não digo oração, aquela oração cotidiana de cristão normal. Eu rejeito ser um cristão normal. Eu não quero ser. Tem que ser cristãos que têm ligação e intimidade com Deus. Cristãos que tenham intimidade com Deus. Que estão ali para orar e receber um crescimento, buscar de Deus. Olha, há diversos tipos de oração. Tem a oração de concordância, tem a oração que a pessoa vai buscar, ele vai pedir, vai buscar, né? Tem a oração que você vai para se entregar, para buscar de Deus, para ouvir a Deus. Eu estou dizendo, essa oração, ela vai revelar sua natureza. Você passa a te conhecer, porque, na verdade, nós trazemos dentro de nós um conceito. Jesus diz assim, não pense cada um além do que você é. Não pense cada um. Por quê? O homem tem uma facilidade, ele não enxerga o pecado e ele se acha tão bom que é difícil, às vezes, ele se conhecer. Então, a oração que nós temos necessidade, abre Isaías 6, de 5 a 7. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Depois disso, deixa eu ler o 8 sem completar. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele estava orando na presença de Deus. E Deus se manifestou e ele falou, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquela época, se alguém visse o Rei, visse algo semelhante à presença, entrasse na presença de Deus e pudesse ver, ele seria morto. O sacerdote, quando ia oferecer algo a Deus, ele tinha que se lavar, se purificar, ele tinha que arrepender do pecado, ele tinha que fazer uma oferta em favor da vida dele, e depois ele poderia fazer a oferta do povo. Mas antes, ele jamais... Qualquer sacerdote que entrasse lá no Santo dos Santos em pecado, sem confessar, ele era morto.
Então, Isaías está aqui reconhecendo que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo. E ele viu a Deus. Ele viu, Deus deu de uma forma. Ele não viu Deus, mas ele viu aquela voz de Deus, a presença de Deus ali. Então ele falou, ai de mim, eu estou perdido, porque ele achou que ele já ia morrer. Mas Deus mandou e tocou nos lábios dele com uma tenaz. Para quê? Para que ele ficasse purificado. E depois de purificado os lábios, ele mandou assim, ó, trazendo na mão, ele voou um querubim, serafim. Serafins, querubins, serafins, são os anjos que estão na presença de Deus no céu. Existem mais, não é um céu. A Bíblia descreve que Paulo diz lá que ele subiu até o terceiro céu e viu coisas esplêndidas que não podia revelar aos homens. E agora, no céu onde está Deus, Jesus, o trono, só está os anjos querubins e serafins. Então, um desses querubins tocou com uma tenaz aqui com a brasa viva, que tirada do altar, pegou com uma brasa viva do altar e uma tenaz, tocou a língua dele. E ele foi purificado. E Deus diz assim para ele, a quem eu enviarei? Perguntando. Ele diz assim, a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Para você fazer qualquer coisa, para você entregar uma cesta básica, para você for fazer qualquer coisa, falar de Jesus, você não pode estar em pecado. Pastores que morrem, pessoas que vão servir em pecado, é muito perigoso. É muito perigoso. A única coisa que você tem que manter em memória, se você estiver em pecado, nem a tua oferta você pode entregar. Porque a palavra de Deus diz assim, quando você vem no altar entregar a tua oferta e lembrar que tem alguém que é contra ti, deixa no altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te com o teu irmão, com a pessoa que você tem algo, ou que ela tem algo contra você. Reconcilia-te e depois vem e entrega a tua oferta. Abel e Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era um homem de coração mau, coração ruim. Ele estava em pecado, em um coração perverso, um coração distante de Deus. Então ele foi fazer a oferta, Deus não recebeu. Nem a oferta Deus recebe. Agora, quando você vai servir a Deus, amado, você tem que se lavar, purificar, você tem que vigiar. Uma pessoa que ainda não foi liberta do pecado, ainda não foi liberta da mentira, não deve servir a Deus. E servir a Deus é qualquer coisa que você for falar, não deve. Então, a oração, ela te revela, o Espírito Santo te revela os pecados ocultos. Ele te revela, na verdade, na íntegra, quem você é. Aquilo que está no seu interior. Primeira coisa, quando uma pessoa diz, eu quero servir a Deus. Glória a Deus, que bênção. Deus está à procura de homens, de mulheres que possam servi-lo em santidade, em verdade. Porque quando alguém serve a Deus em pecado, ele corre o risco de morte. Até hoje. Por isso, nós temos que ter cuidado ao servir. Se você está escalado para cantar, se você está escalado
para fazer alguma coisa e você não perdoou, você não está bem, peça para substituir e não vá. Vai ao culto, orar, buscar para si, mas não vai servir. Isso é uma coisa que você tem que guardar para sempre. Amados, tem pessoas que servem, passam anos no pecado, anos sem confessar, e ninguém fica sabendo, é tão oculto, mas depois o diabo derruba de vez. Não há retorno. Aquele que conheceu o dom celestial, está lá em Hebreus, vamos ler lá em Hebreus, conheceu os dons, conheceu as maravilhas do Senhor e não se importou, e mesmo assim continuou servindo em pecado, ele não vai prevalecer, porque Deus não vai permitir. E a queda costuma ser sem retorno. Ele não consegue, porque o mal vai dominá-lo de tal maneira. Agora, se você não está liberto ainda, procure na oração. Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Agora, Deus não vai escolher gente perfeito. Não estou dizendo caso de perfeição, mas eu estou dizendo caso da pessoa ter pecado, claro, aberto, saber que está pecando, praticar o pecado. Amém? Então, você tem que entender o que é maturidade. O que é maturidade é eu estar buscando a santidade. Não vou falar que ninguém é santo. Eu não sou santa. Mas se eu pecar naquela hora, o Espírito Santo vai me revelar. Eu confesso o pecado, peço perdão. E uma coisa que é muito interessante. Se você pecar contra o teu marido, tua esposa, marido pecar contra... Não é só, benzinho, vem cá dar um beijo. Não. Você tem que dizer, você me perdoa? Eu te peço perdão. É o difícil de fazer, não é? Mas é o certo que tem que ser feito. O dia que a pessoa aprende a reconhecer o pecado e a pedir perdão, faz a total diferença. É uma diferença tremenda. Amém? Vamos lá, então. A oração tem poder de limpar o seu coração, tudo isso do pecado. Salmo 19, 12, 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha, em pecado, Deus não te responde. Em pecado, Deus não tem comunhão conosco. Em pecado, nós somos impedidos de estar na presença de Deus. Você pode falar, imaginar, mas nós somos impedidos. Amém? Então ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Somente o Espírito Santo convence. Quando você prega para alguém, quando você vai dizer da palavra de Deus para alguém, você nunca pode apontar o pecado. Você nunca pode dizer do pecado. Porque a nossa missão que Deus nos deu é anunciar as boas novas de Cristo. Que Ele vive, que Ele reina, que Ele perdoa, que Ele liberta. Anuncie as boas novas de Cristo. E você vai ver como Deus é contigo, como Deus faz a obra. Quem convence do pecado não somos nós, é o Espírito Santo. Só Ele pode. Então, orarmos na presença de Deus, a nossa oração com sinceridade, oração direcionada para Deus te revelar quem você é e para Deus limpar o teu coração.
E essa oração, para você receber, não é simples, 5 minutos, 10 minutos, não. Ela é uma oração que você busca de coração, inteiro coração. Amém? Olha, eu quero dizer que o motivo que muitas pessoas tentam deixar o pecado e não conseguem, e o pecado vai sempre ressurgindo, e as pessoas fazem as mesmas coisas e voltam a praticar, é porque ele ainda não chegou na presença de Deus para arrepender, pedir perdão e realmente purificar. Quando nós temos essa decisão nesse tipo de oração, então ele nos limpa e nos liberta. Porque quem nos livra, quem nos liberta, não somos nós, é o Espírito Santo. E a vontade de Deus, Deus nos ama. Deus não, ele aborrece com o pecado, mas Deus ama o pecador. E todos nós temos fraqueza também, principalmente quando você começa uma vida com Deus, que a cada dia, a cada tempo, Deus vai te purificar, te limpar, te ajudar de determinadas áreas da sua vida. Então, é importante você, quando perceber que tem algo que precisa ser limpo, liberto, purificado, você ir na presença de Deus, que o Espírito Santo vai te libertar e ele vai te convencer e trazer um arrependimento. Terceiro, a oração tem poder de nos manter caminhando com Deus, de nos erguer. Duas coisas: nos levantar, nos momentos de fraqueza ele nos sustenta e nos leva à caminhada com Deus. Amém? Então, Salmo 17:5. Os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Por isso que é importante. Quem tem vida de oração, ele não interrompe. A nossa caminhada não fica interrompida, porque a cada dia, eu digo vida de oração, de intimidade, no mínimo, meia hora, 40 minutos na presença de Deus. Menos do que isso não é oração. É uma reza que você faz mecanicamente. Eu estou falando de oração, de intimidade, de comunhão, de ficar na presença de Deus. Quarto, a oração tem poder de manter a sua língua purificada, controlar a língua. É a oração que controla a nossa língua. 14, Salmo 14, começa no 1 ao 7. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invoca o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara que Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e o Israel se alegrará. Amém? Não há Deus. O insensato, ele esquece de Deus. Vou dizer insensato. Quantos cristãos que esquecem, praticam coisa errada, como se Deus nem estivesse vendo, nem visse. E quantos cristãos vão lá
com a aparência de santidade, mas na verdade estão corrompidos, estão cheios de rapina. Isso, a oração é que te revela. E eles se acham que estão bem. Por quê? Porque a natureza humana é assim. A nossa natureza, ela guerreia contra o nosso espírito. A nossa carne inclina para os desejos, para o prazer, para as coisas que são materiais. Mas o nosso espírito anseia por Deus, deseja mais de Deus, a santidade, ele busca o nosso espírito. Então, muitas vezes, a oração tem poder de purificar. Porque quando você começa, e quando eu digo oração, estou dizendo Bíblia, ler Bíblia. Porque, na verdade, se nós andamos na presença, se nós colocamos essa palavra no nosso coração, com certeza nem precisamos pedir nada. Porque ele diz assim, as bênçãos te alcançarão. Quando nós andamos na presença de Deus, não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas nos alcançam. Elas vêm, elas já são direcionadas por Deus. Porque Ele nos abençoa. Amém? Ele diz assim, busca a Deus de todo o coração e tudo mais é dado por acréscimo. Então, tudo que nós necessitamos, Ele acrescenta muito mais do que ainda nem necessitamos. Mas desejamos. Então a oração, quando você... Veja bem, a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas falam erradamente porque o coração não tem nada de verdade. O coração vazio da palavra, vazio das promessas, daquilo que Deus diz. Quando você enche seu coração, quando o teu coração fica cheio da palavra, porque lê, medita e coloca a palavra no coração, com certeza a sua linguagem muda. Com certeza você vai falar diferente, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração se farta com as palavras da boca. Está entendendo? Olha que interessante. Quando você não tem nada, você começa a dizer palavras que desagradam a Deus, palavras inconvenientes, palavras que não frutificam a favor da tua vida de crescer. Então, as suas palavras vão trazendo um coração amargurado, angustiado, depressivo, um coração entristecido, cheio de coisas ruins que o inimigo lança. Então, orar purifica a nossa língua, a nossa maneira de falar. Quinto, a oração tem poder de abrir os seus olhos e você vai entender a Bíblia. Ela revela, a oração nos faz enxergar o reino espiritual. Olha, se você lê Bíblia sem orar, você vai ter conhecimento, mas não vai enxergar o reino espiritual. Se você lê a Bíblia em pecado, você não vai ter revelação. Vive no pecado, anda no pecado e lê a Bíblia. Você vai ficar conhecedor da Bíblia e não com a revelação que o Espírito Santo traz e nos mostra. Não a verdade do reino espiritual, um conhecimento daquilo que está escrito. Conheço muitas pessoas que sabem a Bíblia quase que de cor. Fala de cor a Bíblia, mas não vive nada, porque a Bíblia não passa de um conhecimento humano, não de uma revelação. Olha, o que você precisa entender, amado, é que a palavra de Deus, no conhecimento, não muda, não resolve. Nós precisamos da revelação do Espírito para nos fazer compreender a verdade dos mistérios que governam a terra e a nossa vida.
os mistérios que Deus nos concede. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, você não pode ler Bíblia, apenas ler. Você tem que ter um objetivo para buscar, para aprender, para ser transformado, para Ele te revelar a verdade. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões e contra aquilo, essa verdade que Deus. Olha, Saulo era conhecedor da Bíblia, mas andava em pecado, matava os cristãos. Ele andava em pecado, ele matava com a justa causa, porque ele estava defendendo aquilo que ele pensava ser certo. Ele pensava ser a verdade, mas não era. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo. O dia que ele recebeu do Espírito de Deus, aí sim, ele recebeu a revelação do amor. Aí o coração dele mudou. Então, você ser uma pessoa que faz todas as coisas, mas anda em pecado. Olha, Salmos 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Desvenda os meus olhos. A oração vai te fazer enxergar. Você vai ficar uma semana buscando de Deus a revelação da verdade, que os teus olhos vão se abrir para você ver, para você compreender, sabe, todas as coisas, para Ele te revelar aquilo que é oculto. Senhor, abre os meus olhos. Orar assim, diga, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tem pessoas que estão com os olhos tão abertos para o material, que o inimigo usa tão minúsculo, tão pequenas coisas, para jogar vaidade, para jogar soberba, para contemplar e desejar o mal. O inimigo lança na carne aquilo que é mal para afastar nós do Senhor. Mas é a oração que te mantém próximo de Deus, é a oração que vai te fazer viver o melhor de Deus aqui na terra. Somos peregrinos, como ele diz. Sexto, a oração tem poder para nos dar sabedoria. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem constante, ânimo dobre, um dia quer muito, outro dia não quer, outro dia busca muito, outro dia envolve muito naquilo que desagrada a Deus. Olha, quem necessita, peça sabedoria. A oração é para não te deixar tomar atitudes que venham destruir sua vida. Atitudes certas, decisões certas para a nossa vida e não meter em confusão. Quantas vezes nós tomamos certa atitude que falamos, nossa, me meti numa confusão, que isso? Nossa, onde eu estava? Como que eu não percebi? Meu Deus! Não é? Então, orando, você obtém sabedoria. Não tome nenhuma decisão sem orar.
O inimigo engana muito. Não tome decisão sem estar na presença de Deus. Olha, quando Deus confirma, você tem paz, você tem a alegria, ou então você tem um refrigério. E vem com uma voz suave, mansa, não é corrido. Quando o não é de Deus, tem que ser agora, a atitude é agora, não deixa para amanhã, você tem que decidir agora, tem que fazer, é corrido, é agitado, não é de Deus. Quando alguém te diz, resolve agora, tem que ser hoje, agora, não faça, não é de Deus. Deus nunca vem na tempestade. Elias estava lá no monte, aguardando a presença de Deus. Veio o vento, saraiva, fogo, tempestade, Deus não se manifestou. A hora que desceu uma brisa suave, um sussurro, Deus estava ali. Deus sempre vai te trazer o que é bom, o que é melhor para a tua vida em brisa. Nós precisamos tomar decisões certas, decisões erradas. Olha, amado, você paga um preço alto. Amém? 7. A oração tem poder de trazer o Espírito Santo em toda a sua glória para a sua vida. Atos 2:4. Eles ficaram orando no cenáculo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito importante. Buscar a unção do Espírito Santo. Receber o revestimento de poder. Olha, para nós vencermos as trevas, o pecado e o mundo, 3 áreas. Você precisa vencer a sua carne, a sua vontade que engana, que traz lá um desejo, né? Uma vontade incessante que te convence de tal forma que você tem uma necessidade daquele pecado. Que você começa a ficar convencido. Mas isso não é pecado. Que isso? Porque algo que eu necessito. E por aí. Todo mundo já sabe quando é tentado. E depois de tão tentado, o que acontece? Você pratica e toma nojo. E toma raiva quando você cai. A menos que a tentação não passou, a menos que o maligno tenha um projeto prolongado. E você faz algo, foi bom, mas não foi, mas enganou, e você vai orar, e o Senhor te refrigera, e o sangue te purifica. Você vai outra vez. Por quê? Porque o projeto do inimigo é te levar a uma outra etapa profunda, aonde você não vai sair. Ele tem uma escala maior. Ele te aguarda num lugar maior de aprisionamento. Mas, quando ele quer te fazer só pecar, e não tem um projeto de vida para você, tudo bem, você peca e vai. Tamar, quando o irmão Absalão, por quê? Porque o pecado levou ele naquela paixão louca. E, na verdade, era projeto do maligno. E depois disso, acabou a vida dele. Acabou, destruiu totalmente a vida dele. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos um inimigo que arma laços
para impedir a nossa permanência com Deus, para impedir o projeto de Deus na nossa vida. Será que você, quando vai orar, procura assim, Senhor, eu estou te agradando? É isso que o Senhor quer de mim? Será que eu estou dentro do propósito? É isso que eu no qual vim até aqui? É isso que eu busco? Ah, amados, o Espírito Santo te revela. Como Ele te revela coisas grandes e novas que você não sabe. Então Ele te revela, te dá estratégia, te mostra como sair daquela paralisação que muitas vezes o inimigo tenta, nos paralisa e nos leva. Então é importante, não contente, nunca pare de lutar, não desanima, não fica prostrado, porque a nossa vida com Deus, com Covid, sem Covid, não pode prostrar, não pode parar. Ele tem um plano, nós estamos numa caminhada. Não interrompa essa caminhada, não deixe o inimigo interromper pelo engano. Ah, é quarentena, estou em casa. Não, você tem que ter um propósito maior, alcançar de outras formas. Você não pode ir lá, mas daqui você pode enviar, daqui você pode ligar, daqui você pode se relacionar, ganhar vidas. Amém? Em nome de Jesus. Aí o Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Tem outra Bíblia que diz iniquidade. Vaidade é pecado, iniquidade é pecado, mesma coisa. Então o Senhor não nos ouve. Atender significa aprovar. Muitas vezes você se relaciona com pessoas em pecado e você aprova ou diz, tem nada com isso, sou eu mesmo, tudo bem. Ela quer viver assim? Deus não vai te ouvir, porque ele diz que se a luz que há em ti for trevas, condensas serão as trevas. Se você não abre, ele fala assim, condena as obras das trevas abertamente, porque tudo que se manifesta pela luz torna-se luz. Olha, ele diz assim, que muitas vezes, quando nós atendemos, quando nós aceitamos a iniquidade, nós ficamos impedidos na oração. E você acostuma tanto com esse impedimento, que você faz aquela oração, Deus abençoa, Deus isso aqui, Deus abençoa meu dia, e já vai arrumando, já vai saindo, guarda minha viagem, Senhor, e tal, e vai andando. E fica por isso mesmo. Mas não é assim com Deus. Por quê? Se você torna inimigo de Deus, porque é inimigo. É igual assim, você tem uma pessoa dentro da tua casa, você acorda, não fala, não diz, não conversa. Até com aqueles que trabalham em nossa casa, nós temos que dar atenção, nós temos que conversar. Oi, tudo bem? Como é que passou o dia? Foi tudo bem? Dormiu bem? Tal. Não é? Alguma coisa temos que falar. Ela entrou, chegou na nossa casa. Aí, oi, tchau. Não! Nós temos que ter um ambiente desse de intimidade com todos, né? Pelo menos uma palavra de amor. Habacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Amém? Por que você cala? Por que cala? É esse o propósito. Quando atendemos ao pecado, Deus não nos ouvirá. Provérbio 28, 9. Os que desviam os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Se ignorarmos a lei do Senhor, se calarmos perante o pecado, se acostumarmos com o pecado, Deus não nos ouvirá. Questão de acostumar.
Não contemple o pecado. Não contemple. Não te cales. Não desvia da lei do Senhor. Amém? Busca esses 7 itens na sua oração. Então, essa semana, você vai orar diferente. Essa semana, você vai buscar a presença de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira na qual você pode receber de outra forma e você é motivado a orar de outra forma. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque o Espírito Santo tem nos ensinado a cada dia mais a receber. O Espírito Santo tem nos ensinado e alargado a nossa visão celestial para vermos e enxergar a Tua vontade, conhecer o nosso interior, o nosso eu, conhecer a nossa vida, conhecer a Ti, Senhor, os mistérios do reino. Nós queremos, Senhor, nessa semana, aproximar mais de Ti, buscar mais de Ti. Alarga, Senhor, nosso tempo de oração, aviva o nosso coração, em nome de Jesus. Traz sobre nós uma unção do Espírito Santo que renova a nossa intimidade, que renova o nosso amor por Ti e perdoa todo o pecado. Revela-nos, ó Deus, as áreas em que o inimigo obscureceu, impedindo nós de crescermos. E dá-nos conhecer toda a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém.